E amigas do blog do canal Entidades Ciganas da Umbanda e do canal O Mundo Espiritual. Bom dia, Laura, bom dia, Keila, bom dia, pessoal, vamos chegando. Bom, pessoal, de novo, não estamos no estúdio, o retorno das lives normais na segunda-feira, tá bom? E estamos aqui, ó, tô até tomando meu chimarrão aqui agora, bandeira do meu estado, tô no meu cantinho, eu tô no meu cantinho de eu sentar, tomar chimarrão, e é o meu cantinho que aquele me bota de castigo. Bom dia, Laura. Então, vamos aproveitar aí para conversar um pouquinho, tá? Sobre os pesadelos que estão tendo as pessoas no antes do carnaval, durante o carnaval e o pós-carnaval. Crianças, o que tem de comentários, o que tem de gente falando sobre pesadelos nessa época. Bom, é normal. Infelizmente é normal. E anotem aí, tá? Bota aí até domingo agora. Hoje é sexta, né? Tem amanhã e domingo ainda para ter muito pesadelo ainda. Exatamente. Por quê? Agora que nós vamos descobrir. Antes do andamento, não esqueçam de se inscrever, acionar o sino de notificações, deixar aquele like aí para nos ajudar na divulgação da causa da Umbanda para o mundo todo, né? E ajudar a entender, né? O povo entender por que de tanto pesadelo, tudo nessa época, antes carnaval, durante carnaval e pós carnaval. Combinados? Então tá. Pequenos gafanhotos, pequenas gafanhotas, minhas crianças, já uma semana, até uns 15 dias antes do carnaval, a energia da psicosfera ela já vai estar abalada, porque os espíritos umbralinos estarão saindo do umbral e vindo, entre aspas não, na verdade eles vêm para comemorar o carnaval, né? Conosco, o umbral é aberto. Então aquela energia vem com tudo, né? Vem essa energia negativa. Pessoal, desculpe barulheira tudo, tô com porta aberta aqui. Aqui tem a estrada que passa carro toda hora. Vamos assim, tá? Quando voltar pro estúdio, aí volta tudo ao normal. Ou não fazia nenhum vídeo, nada, deixava pro estúdio ou vinha conversar com vocês. Mas como tá esse monte de... Tem esse monte de perguntas, comentários e esses acontecimentos energéticos do momento, nós tivemos que vir aqui trazer o esclarecimento e acalmar os corações aí mais afoitos, né? Vamos lá. Época antes do carnaval, um monte de seres umbralinos. Lembram? Há duas épocas do ano em que o umbral é aberto. Os espíritos obsessores vêm para o nosso plano. Um deles é o carnaval e o outro deles é o dia dos finados, né? Bom, grande maioria das pessoas acham que é só no dia do carnaval e é só no dia dos finados. Não, crianças. Muitos dias antes e muitos dias depois, a energia densa, negativa, desses seres ainda continuam, ela vai diminuindo, tá? Então há um aumento energético dos seres umbralinos aqui, uns 15 dias antes do carnaval, há o ápice dessa energia negativa durante o carnaval, e agora, até o domingo depois do carnaval, leva mais semanas aí, tá? E ainda depois do domingo, ainda fica alguns resquícios, dependendo do grau de mediunidade da pessoa. Lembrando, cada um tem o seu grau de mediunidade, né? De sensibilidade psíquica. O nome correto seria esse. Então, esses seres, alguns deles ainda estão no entorno. Então, o que vai acontecer quando nós dormirmos, né? Bom, lembrando que muitos que pularam o carnaval aí com excessos, estão cheios de espírito obsessor na volta. Vão dormir na cama sozinhos? Não, crianças. Tem um monte de espírito obsessor dormindo
com os pequenos gafanhotos e as pequenas gafanhotas, foliões e foliãs, que exageraram no carnaval. Pessoal, tem um monte de gente entrando na nossa live, um like só. Chega a ser vergonhoso, né? Vamos deixar um likezinho aí para nos ajudar. Pô, tô vindo aqui na minha folga tirar a dúvida do pessoal. Só ontem foram 12 comentários e perguntas porque estão tendo pesadelos demais. Pode ver, eu não tô nem no estúdio. Tô aqui no Anjo aqui tomando meu chimarrão e parei para responder os questionamentos aí de vocês, tá? No mínimo um like já nos ajuda aí. Bom, então vamos lá então. Momento propício, cheio de espírito obsessor que vier do carnaval. Agora há uma tendência na diminuição, né, dessas energias até elas se dissiparem, não por completo. Até porque, dependendo dos excessos que foram feitos, esses obsessores já ficam por aqui. Eu vou dar um exemplo, pode o pessoal se assustar ou achar que eu estou sendo preconceituoso. Bom, aí é um problema de quem achar. Vamos lá. Carnaval é a época do sexo liberado, a libertinagem. E eu não estou trazendo moralidade nenhuma aí, tá? Não é, ai, tá sendo moral, não. Não é a moralidade. Eu estou falando de questões espiritualistas, né? Tá? E o carnaval nós sabemos que a putaria tá liberada, né? Vocês sabiam que o maior grau de obsessão, de espíritos obsessores, e a maior dificuldade que nós médiuns temos de tirar de espíritos obsessores são os obsessores ligados à sexualidade? Exatamente. Todo mundo bebe? Não. Todo mundo usa droga? Não. Mas a grande maioria das pessoas tem em si o desejo sexual, que é algo natural. Não tem nada de ser pudico ou ser moralista, não. A sexualidade é algo normal, é químico, é biológico, faz parte da nossa vida. A questão agora é como nós a usamos, né? Porque ela emite uma grande quantidade de energia durante o ato sexual, é distribuído uma grande quantidade de ectoplasma, e esse ectoplasma, para os obsessores relacionados à obsessão sexual, é ouro, né? Ah, mas eu sou casado, eu faço sexo só com meu marido. Bom, aí é outra coisa, gente. Meu namorado, eu tenho uma relação estável, é outra coisa. Tendo uma boa proteção espiritual, não se preocupem. Podem fazer amorzinho tranquilos. Eu estou falando daquele pessoal que a sexualidade está exacerbada, pulou o carnaval, transou com 10, 15. A sexualidade é aquela solta, né? De novo, não estou falando de moralidade, eu estou falando de espiritualidade, de energia espiritual, tá bom? Então esses foliões e foliãs que vêm do carnaval agora, acabou o carnaval, né? Não, crianças, não acabou. Energeticamente o carnaval não acabou. Trouxeram esses espíritos obsessores desculpe a barulheira, tá? Esses espíritos obsessores ligados à sexualidade estão grudados em todo mundo. Aí muitas das pessoas, aí eu atendo, não vou citar nomes, atenção, daqui a pouco pode ter alguém que eu atendi e eu falei o que eu vou falar agora, bom, se servir para ti melhor, tá? Mas é para a humanidade toda o que eu vou falar agora. Até porque eu atendi faz pouco tempo aí algumas pessoas, daqui a pouco alguma das pessoas pode achar que eu estou mandando uma indireta para essa pessoa. Mas serve para todo mundo, tá? Pulou o carnaval, deu para 10, 15, homem ou mulher, que seja, qualquer um. Tá cheio de espírito obsessor. Agora, nesse exato momento, energeticamente falando, qual é a vibração energética que vocês acham que essa pessoa se encontra?
Qual é a vibração mental que essa pessoa se encontra? Quando essa pessoa vai dormir, qual é o tipo de sonho, na verdade pesadelo, que essa pessoa vai ter? Porque o espírito obsessor sexual vai estar lá, mais sexo, mais sexo, mais sexo. Além de ter a vontade de fazer o sexo sujo, vamos dizer assim, né? Além disto, modifica toda a estrutura energética e psíquica da pessoa. Aí começa a alimentar tudo que é tipo de pesadelo. Faça um favorzinho pra mim aqui. Bota aí em cima pra mim que eu tô encerrando o chimarrão. Encerrando o chimarrão por agora. Gaúcho, chimarrãozinho para poder aguentar o tranco do calor e o trabalho, né? Então vamos lá. Há essa incidência energética de obsessão sexual, ou seja, agora nesse exato momento as pessoas estão impregnadas de energia negativa relacionada à sexualidade. A psique, né? O heredar, o cérebro, o ori, agora escolham o nome que queiram, está pulsando energeticamente no polo negativo. Então, crianças, o número de pesadelos vai ser exponencialmente ligado ao número... eu não gosto da palavra pecado. Erros cometidos, eu acho que é melhor. De excessos, melhor. De excessos cometidos durante o carnaval. E atenção, folhões. Mas eu não pulei o carnaval, eu fiquei em casa e eu estou com esse monte de pesadelos. Tá. Qual foi o tipo de pensamento e qual foi o tipo de energia que foi emanada quando vocês estavam em casa e durante o carnaval? Foi a depressão, foi a ansiedade, foi a angústia, foi a falta de dinheiro, eu queria estar lá na praia, queria estar na montanha, sei lá, em qualquer lugar. Foi? Pois bem. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao mesmo hall de quem estava lá na festa. As pessoas deprimidas, em depressão em casa, receberam o mesmo tipo de energia ou carga negativa. Porque 15 dias antes do carnaval, e basicamente, eu gosto de botar 15 dias depois do carnaval, tá? Essa energia ainda continua pairando, óbvio. Há uma energia crescente antes do carnaval, o ápice na época do carnaval, e depois há uma energia decrescente no pós-carnaval. Mas a energia se encontra no momento. Pensem comigo, nós somos médiums, nós somos antenas psíquicas captando tudo que é tipo de mensagem e energia nos 365 dias do ano. Agora, a informação que é enviada pelo outro plano são informações negativas, densas, tensas, pesadas, de tudo que é tipo. Nós, médiums, e atenção, todo mundo é médium. Emerson, mas eu nem incorporo. Pequena gafanhota, mediunidade não é só incorporação não, crianças. Mediunidade é um sem fim. Se vocês têm sonhos todas as noites e às vezes acontecem esses sonhos, não foi sonho. Foi uma projeção astral. Um dos dons mediúnicos, dentre tantos que tem. O problema é que quando nós falamos que todo mundo é médium, a primeira coisa que vem à mente das pessoas, o que é? Só incorporação. É ou não é, crianças? Mas não. A incorporação é só um só dos elementos da mediunidade. Entrem depois aqui na nossa playlist Doutrina Espiritualista e vocês vão ver. E principalmente na playlist Projeção Astral. Se vocês entrarem direto na playlist da Projeção Astral, vocês vão entender tudo isso aqui que eu estou falando, tá? O principal dom mediúnico de todo mundo é a projeção astral, ou o sonhar, entre aspas. Mas o pesadelo que eu tenho agora, nesse exato momento do pós-carnaval, tem a ver com a projeção astral?
Tem. Muitos dos pesadelos, o perispírito de vocês está saindo do corpo e está indo visitar o umbral. O perispírito de vocês está saindo do corpo, vocês se olham em algum local e estão fazendo sexo com seres umbralinos, pois a energia sexual foi conectada lá durante o carnaval. Ah, mas estou tendo pesadelos horrendos. A conexão espiritual, mas não pulei o carnaval. A conexão energética e espiritual, por ter estado em casa em depressão, em ansiedade, tristeza, etc., está conectada também com os mesmos espíritos. Viram? Como diria lá, né, o filósofo, vigiai e guardai, né? E quem já segue o blog antes aí do canal, já sabe, o Exu Marabô nas sessões, tá aí aquele, a Laura de testemunha, nas sessões o Marabô estava falando, ó, esse carnaval agora, desse ano que nós passamos, e ainda estamos dentro dessa energia, ele é atípico para ruim. Por quê? Ano de Chapanã, resgate kármico, já é pesado. Concorda comigo? Já é uma energia pesada e resgate kármico. Chapanã trabalha com a doença, trabalha com a morte, né, Laura? Trabalha só com essa densidade pesada, tá? Trabalha dentro de cemitério. Os guias espirituais que são interligados ao orixá Chapanã trabalham dentro de cemitério, de Calunga grande, Calunga pequena. Então imaginem a energia que já estava, né? Agora bota o carnaval cheio de obsessor. Aí bota ou os excessos do carnaval, ou a depressão, a angústia, a ansiedade em casa. E estamos vivendo uma crise financeira também. Imagina juntar tudo isso, criança. Pesadelo atrás de pesadelo. Mas, ponto e vírgula. Vamos tirar agora o pesadelo de lado, a palavra pesadelo, e vamos inserir agora a palavra projeção astral. Antes, quem não sabe, antes de entrar lá na playlist da projeção astral, o que é a projeção astral? Vamos lá, eu vou resumir do resumo. Depois entra lá na playlist projeção astral e estuda, tá? Projeção astral. Dormir na cama, o perispírito sai do corpo e vai vagar por aí, né? Pode ir em outras dimensões, pode ir em outros planetas, pode ir em cidades espirituais. Pesadelo tá indo lá no umbral, né? Que é um inferno cristão aí. Para quem é novo e não sabe ainda sobre a espiritualidade e entrou no nosso canal aí para aprender. E atenção, pessoal, quem está vendo esse vídeo aqui não pode ter dúvida, tá? Quem tiver dúvida, a hora é agora de perguntar, não precisa ter vergonha. Ah, mas eu não sei, eu sei a minha dúvida, mas eu não sei como perguntar. Pergunta de qualquer jeito aí, que eu dou um jeito de resumir e traduzir, tá? Então saiu do corpo, o perispírito e sai a vagar por tudo que é lado. Então já imagina, conjunto das festas, entre aspas, no carnaval. Ou ficou em casa, a depressão, a angústia, né, essas coisas. Mas a crise que o Brasil está. Pessoal perdendo o emprego, preço da comida. Pessoal não tem pensamento, não tem mente que vai conseguir estar estabilizada. Então o que vai acontecer? Quando nós dormimos, o nosso perispírito está... Nós estamos negativados, né? Nossa energia não está boa. Aí o nosso perispírito, que é parte de nós, né? Lembrando, somos feitos da matéria, eu aqui a carne, o intermediário é o perispírito, e quando nós morremos, esse perispírito, que é energia, se transforma em espírito. Tá? Ó que ventinho bom aqui. Por isso que aqui é o meu cantinho do chimarrão, tá? Eu sento aqui... Esse é o meu cantinho para duas coisas, para tomar chimarrão e quando aquele me bota de castigo. Né, Laura? Você é testemunha. Bom, ó, já melhorou atravessado aqui, fiquei com medo, ó. Daqui a pouco eu apanho. Pessoal, se vocês verem jogando um chinelo em mim, não se preocupem, tá? Bom, vamos lá então. Vamos dar uma quebradinha no gelo. Até porque o nosso
o nosso assunto é meio pesado, né? Mas você tem que ser abordado, tá? E como juntando tudo isso daí acaba tendo pesadelo, perispírito indo para umbral, automaticamente, se nós não estamos equilibrados na nossa mente, no pensamento, e juntando a energia negativa que está agora do pós-carnaval, gente, tá cheio de espírito obsessor ainda no nosso plano. Se no dia a dia já tem um monte de espírito obsessor nos obsidiando, imagina agora no carnaval, criança. Muito mais, né? Bom, então o que a gente faz? Pessoal dos comentários, eu disse que eu ia fazer uma live hoje explicando. Estamos aí com mais de 70 pessoas nos assistindo aí, daqui a pouco chega a 100 pessoas. Espero que as pessoas que eu falei lá que eu ia fazer uma live explicando estejam me assistindo, porque eu não vou responder comentário lá, porque vai ser a mesma resposta e vai ter que ser textão. O que nós fazemos, o que nós podemos fazer agora, nesse momento que esse monte de pesadelo que nós estamos tendo, e agora nós sabemos que tem ligação ou com as festividades do carnaval, ou com quem não pulou o carnaval está em depressão, está em ansiedade, angústia, ou por simplesmente a pessoa ser médium e estar captando essas energias. Bom, um dos principais quesitos é uma boa defumação. Só defumação vai salvar? Não. É um conjunto de fatores, tá? Eu indicaria já começar a fazer hoje à tarde. Por isso que eu estou fazendo essa live agora de manhã. Atenção! Prestem bem atenção. Eu acredito que lá por segunda-feira já diminua bastante a densidade dessa energia de espíritos obsessores que vieram obsidiar durante o carnaval. De novo, lá no Dia dos Finados, dia 2 de novembro, vai ser a mesma coisa. Voltarei a fazer um vídeo igual para o Dia dos Finados. São duas épocas que isso acontece. Agora no carnaval e durante o período do Dia dos Finados, tá? Defumação, um banho de descarga. Quais ervas? Gente, as ervas são de preferência de vocês. Mas uma das ervas que não pode faltar é a famosa arruda. Não pode falar. E todo banho de erva é sempre da cabeça para baixo. Quer mais dicas? Tem a playlist aqui, Doutrina de Espiritualista, onde eu ensino outros vários banhos. Não sei qual erva. Tem lá várias ervas aqui no nosso canal, tá? Vamos lá atrás. Tem que aprender também, tem que correr atrás no seu desenvolvimento da sua espiritualidade, tá bom? Banho de sal grosso, excelente. Excelente. Cabeça para baixo. Mas, porém, todavia, entretanto, depois tem que fazer um banho de erva. Porque o sal grosso, além de tirar as coisas ruins, pode tirar aquele pouquinho de energia boa que ainda está com vocês, né? O pessoal fala, os milagres do banho com sal grosso. Mas calma aí, não é bem assim. O sal grosso é milagroso? É, mas só que ele vem e tira tudo. Então vocês precisam ter um pouco da energia positiva, dessa energia boa, ainda emanando no eledá, no ori, na glândula pineal, na cabeça. Escolhe o nome que vocês quiserem, no pensamento, tá? Ori e eledá são termos utilizados por nós africanistas no que concerne a energia do topo da cabeça, que é a principal energia do nosso corpo, tá bom? Oração. Posso acender uma vela para rezar? Não. Espera depois da segunda-feira. É um momento que não é propício por causa da quaresma da Umbanda. Entramos agora no assunto mais polêmico ainda. Pessoal, tá uma gritaria, uma brigaçaiada, uma discussão. Desculpem os barulheiros aí. Deixa passar.
gritaria, discussão nos perfis e páginas de Umbanda. Porque umbandista não faz quaresma, a quaresma é dos católicos. Bom, povo burro, né? E ontem eu falei, a quaresma, ou esse momento energético que nós temos, é bem antes do que a morte de Jesus. Gente, existe uma quaresma, falei ontem, vamos falar de novo. Existe a quaresma dentro do cristianismo que se encontra agora nesse momento. Nós, africanistas, temos algo parecido, energeticamente falando, que depois foi aportuguesado para quaresma. E a nossa, entre aspas, quaresma, a nossa luta espiritual dos nossos orixás guerreiros, Ogum, Yansan, Xangô, Oxóssi, um monte, todos saem para a guerra, tá? É muito antes de Jesus nascer. A nossa fé afro-religiosa, ela é milenar. Ela existe desde que o primeiro ser humano botou o pé na terra, na África, sabendo cientificamente que o primeiro ser humano veio da África. E a nossa religião afro-religiosa veio da onde, pequenos gafanhotos? Do Japão? Veio do Uruguai aqui? Veio da Austrália? Não, veio da África. É um momento energético que o nosso planeta passa por uma turbulência. Para resumir, tá? É um momento energético há milênios que o nosso planeta passa por uma turbulência energética. Eu não vou aprofundar muito, ontem eu já comentei, né, dos grandes avatares que nasceram no dia 25 de dezembro e que acaba também tendo a sua quaresma, entre aspas, ou seja, distúrbio energético, agora. Desde sempre, antes de existir o carnaval como nós conhecemos no Ocidente, essa, entre aspas, quaresma ou essa briga energética já existia muito antes de Jesus Cristo, gente. E eu acho incrível o pai de santo vir bater boca em páginas do Facebook aí, que nós, umbandistas, não podemos ou não temos nada a ver com a tal da quaresma agora. Ô povo burro, né? Olha os pais de santo e as mães de santo que vocês estão seguindo aí, tá? Cuidado. Ah, quaresma. Vamos tirar a palavra quaresma, então. Tá? Quer ver? Olha só, vocês vão entender melhor agora. Agora, o cristianismo está entrando em um momento energético negativo por causa da crucificação de Jesus. É isso? É. Acho que ficou de melhor entendimento agora, né? A psicosfera do planeta fica como? Negativada por causa dos pensamentos negativos emanados por cristãos. 1,5 bilhão de pessoas chorando agora, ou relembrando a crucificação de Jesus. Essa energia está na psicosfera humana. Gente, espíritos não tem religião. Já começa por aí. A guerra espiritual dos orixás não é por causa da morte de Jesus, ou lá da morte do deus Mitra, da mitologia grega, do Buda na mitologia budista, de Shiva na mitologia hindu. Olha só. Perceberam que os grandes avatares... Pessoal, já fiz vários e vários vídeos aqui, várias lives. Os grandes avatares da história da humanidade sempre nascem em dezembro, entre o dia 22 e o dia 25 de dezembro. Perceberam? Porque é mais fácil para os historiadores colocarem os solstícios, verão, inverno, outono e primavera, porque lá atrás, a nossa ancestralidade cultuavam a natureza, esses momentos de mudanças de ciclo da natureza. Então, todas as religiões, se vocês se aprofundarem, hinduísmo, shintoísmo, islamismo, cristianismo, afro, a nossa religião afro, todas têm ligação com a natureza.
Por isso que os grandes nomes da religiosidade humana têm sempre essa ligação energética, praticamente na mesma época. O nascimento dar-se-á em dezembro. O falecimento ou a destruição, as grandes guerras, a Bhava Gata. Agora não vou me lembrar o nome do termo em hindu, tá? No hinduísmo há uma grande batalha no céu, onde os deuses hindus lutam contra as forças trevosas. Gente, é o que nossos orixás estão fazendo agora, indo para a guerra. Viu os pais de santo burro, as mães de santo idiota? Vêm brigar numa página do Facebook que não tem nada a ver com a quaresma do cristianismo, porque agora é o momento de nós resguardarmos os nossos santos e taparmos o quarto de santo, a umbanda, e deixar só os Exus trabalhando, reforçar os nossos Exus. Mas são tão burros e ignorantes que eles só sabem falar de cristianismo. Está acontecendo a mesma coisa agora no hinduísmo, no shintoísmo, nas outras grandes religiões da humanidade, as mesmas guerras. O Bhavakta... Ai, desculpem. Depois eu boto aí nos comentários o nome da guerra que ocorre agora na religião. E o hinduísmo tem maior número de seguidores do que o cristianismo. Só para vocês terem uma ideia. No hinduísmo, os deuses do hindu, Deus Brahma, Deus Shiva, todos os deuses estão em batalha nesse exato momento, assim como nossos orixás. Entenderam como não tem nada a ver com a quaresma cristã? Então por que essa confusão, Emerson? Porque nós fomos colonizados, na verdade nós somos invadidos pelos portugueses e pelos espanhóis. Retirem a palavra colonizados. Portugal invadiu o Brasil com Pedro. Quem é que foi o maior invasor que o Brasil teve? Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral não descobriu o Brasil por quê? O Brasil estava aqui. Eu sou neto de índio, charrua, das missões. Meus antepassados estavam aqui. Então Portugal não descobriu bosta nenhuma. Eles invadiram. Assim como a Espanha, assim como a Inglaterra, a Holanda, etc. Trazendo o cristianismo. Então nós estamos sob as asas do cristianismo há mais de 500 anos. É óbvio que a grande maioria do Ocidente vai fazer essa ligação da quaresma, ou seja, a luta energética por causa da mudança do solstício, né? Vão trazer para o cristianismo. Porque por coincidência do mundo, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, né? Mas antes nasceu Hércules, nasceu o deus Mitra, Shiva. Gente, são 14 deuses de outras religiões que nasceram bem antes de Jesus, falei ontem, no dia 25 de dezembro, perto da mudança do solstício, que é entre o dia 21 e 22. Tá? Não é coincidência não, é manipulação histórica. Os mesmos deuses nasceram ou de uma pomba ou de um crocodilo no Egito, crocodilo, ou do elefante no budismo, e assim sucessivamente. E a morte desses ícones, ou desencarne desses avatares, se dá nesse solstício agora, de outono, desculpa. E lá no outro hemisfério é o de primavera, né? Acabam ou perdendo a guerra, morrendo, ou tendo alguma queda. É sempre na mudança do solstício, mas o cristianismo nos trouxe que é a morte de Jesus. E os pais de santo e as mães de santo vêm dizer que vocês estão fazendo a ligação com a quaresma, não somos cristãos, não sei o quê. Gente, pegue um pai de santo ou uma mãe de santo que estude a história. Por isso que eu trago a importância de estudar a história verdadeira e trazer para a religião. Vocês acreditam que o homem e a mulher foram feitos do barro? Então vocês acreditam que um tijolo de barro ou uma telha de barro é um ancestral nosso? Ou vocês acham que a ciência está errada dizendo que o macaco, nós viemos biologicamente, né,
Nós somos uma evolução do macaco. Nós estamos mais perto do quê? Do macaco ou de um tijolo? São essas questões que nós temos que abordar e tem um monte de gente que vai se ofender, tem um monte de gente que não vai aceitar, tem um monte de gente que vai dizer que eu sou o enviado do diabo que eu estou manipulando a cabeça de vocês. Tem gente, eu vou até tirar o óculos, olhem bem para minha cara. Evangélicos vão dizer que eu sou o diabo e eu estou manipulando a cabeça de vocês, que sim, nós somos ancestrais de um tijolo, nós viemos do barro. E tem gente assim, os haters aqui, né? Equinócio de outono será dia 20 de março. Está aí, batendo a porta. E de novo, mas é 20 de março, nós estamos agora dia 7. Crianças, nós estamos falando de energias. Lembram? A energia já vem começando devagarinho, ela vai ampliando, ela vai chegar no ápice no dia 20 de março e depois ela começa a decrescer. A energia é assim, para tudo e qualquer coisa, tá? Então, os pesadelos referentes ao carnaval, esperem até um domingo, segunda-feira, eles vão se dissipando. Mas não confundam com aqueles pesadelos de quem tem aí depressão, ansiedade, alguma doença mental, ou também, né, gente, quem está desempregado, quem está com problema de conseguir a sua alimentação. É óbvio que esse medo, essa angústia, essa ansiedade também vai trazer esses pesadelos. Então, calma, o momento é propício em tudo para haver esses pesadelos, tá? E, gente, a tradução desses pesadelos, recebi um monte de comentários pedindo tradução desses pesadelos. Pessoal, não é um momento de buscar uma tradução desses pesadelos, até que muitos não têm nem nexo. Um sonho, para ter a tradução, tem que ter um nexo, tá? Fui caminhando até a beira da praia, peguei um barco, saí remando, fui até uma ilha, tinha um coqueiro, subi, comi um coco, desci daquele coqueiro, olhei, tinha um avião, abanei para o avião. Viram como tem um nexo, tem uma ligação, tem um fato histórico dentro de tudo isso aí? Agora olha os comentários de sonhos. Atenção, não estou reprimindo ninguém, não estou xingando ninguém, só estou dando um exemplo. O sonho. Peguei um barco, fui até uma ilha, beleza? Aí quando eu vi, eu estava dentro de uma casa com um elefante cor-de-rosa voando no teto. Aí logo depois, Emerson, eu estava dentro de um ônibus, andando de ré, indo para uma cidade que eu não sei quem é. Viu? Não tem nexo nenhum, não tem uma linha temporal correta. É esse pesadelo que eu estou dizendo para vocês. São coisas desconexas. Então não adianta procurar. Normalmente tem uma sequência coerência. Perfeito, exatamente isso que a Keila falou. Tá bom? Então são pesadelos normais que com o tempo vai diminuindo a intensidade, terminou a energia, dissipou a energia do carnaval agora e da quaresma. De novo, por favor, pelo amor de Deus, não é a quaresma do cristianismo. Bom dia, Shirley, bem-vinda. Tá, pessoal? Aí vai se dissipar, aí volta à normalidade. Atenção, quem tem depressão, ansiedade, algum problema mental, vai ter os seus pesadelos normais, né? Quem é médium, tem outro tipo de obsessor, vai ter os seus pesadelos normais. Mas a quantidade de pessoas que estão entrando no nosso canal buscando a tradução desses pesadelos e com medo, isso vai diminuir bastante. Entenderam? Espero ter ajudado aí. Calma no coração, calma, reza, faz uma defumação, um banhozinho de 7 ervas. Calma que depois tudo... tô desempregado, não consigo emprego, tá uma crise, não consigo comprar comida. Criança, infelizmente o pesadelo vai continuar, mas não por causa de obsessão, né, espiritual. Aí é pessoal, eu não estou vendo um futuro na minha vida, eu não sei o que eu vou fazer. Daí é o medo e a insegurança
fazendo se transformar em pesadelo. Combinados? Então tá, tio Emerson vem à tarde, mais uma livezinha. Continuo com esse cenário aqui, não usando o nosso cenário tradicional. Segunda-feira voltamos às lives normais no cenário tradicional, tá? E aumentamos o ciclo das nossas lives aqui. E, gente, pessoal, tem dúvida? Perguntem. Não podem sair daqui com dúvida. Eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Não venham depois me buscar lá nos comentários. Ah, mas eu vi o teu vídeo e eu fiquei com a tal dúvida. Eu estava assistindo a live e fiquei com tal dúvida. Não. A hora de perguntar é aqui. Por quê? Porque a tua pergunta, o teu questionamento, pode ser o questionamento de outras pessoas. E aí, com uma resposta, eu tiro a dúvida de 5, 6, 7 pessoas. Entenderam? E, gente, eu não tenho tempo para ficar lendo textão de sonho e ficar comentando. Eu tenho minha profissão aí, né? Planto, faço muda, crio animais, eu tenho um monte de coisa a ser feita. Tá bom? Não esqueça de se inscrever, acionar o sino de notificações, deixar aquele likezinho aí para nos ajudar. E eu espero vocês na nossa live Eu não sei se eu vou conseguir fazer a live da tarde, nós temos uma correria para fazer aí, mas pelo menos um oi eu passo para dar para vocês aí, tá bom? Beijo no coração, obrigado pela atenção e o meu nome é Fui!